Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que estão na comissão de organização desse segundo encontro online dos técnicos em nutrição. Agradecer em especial a Esther, nutricionista da UFPB, no Campus 3, que é responsável pela fiscalização da produção. Ao menos era, no tempo que eu estudei lá. E parabenizar por esse evento tão lindo. E agradecer o convite por estar presente aqui. E a todos vocês que estão prestigiando o evento, que vocês possam desfrutar o máximo possível do que o evento tem a oferecer. Que nós, porque eu estarei participando também. Olá, gente, boa tarde. A nossa palestra de hoje é intitulada O técnico em nutrição e dietética como profissional de linha de frente no combate à pandemia. Ações e estratégias no contexto hospitalar. Como vocês bem sabem já, eu me chamo Thales Freire, eu sou técnico em nutrição e dietética pelo Colégio Agrícola Vidal de Negreiro, situado na UFPB Campus 3, lá na cidade de Bananeiras. Hoje a gente vai falar um pouco sobre minha atuação como técnico de nutrição e dietética no ambiente hospitalar. Para a introdução, eu trouxe um pouco do curso e qual a nossa atuação como profissionais. O curso técnico em nutrição e dietética tem o papel de formar profissionais capacitados para atuar em diversas áreas que competem à profissão. As atribuições que lhes são conferidas são nutrição em alimentação coletiva, nutrição clínica, nutrição em saúde coletiva, nutrição na cadeia de produção. Essa cadeia de produção pode ser dada em indústrias ou em comércio de alimentos. E de acordo com o CFN, as atribuições do TND é supervisionar, controlar a higiene do ambiente, equipamentos, utensílios, gêneros alimentícios, bem como também podemos orientar o preparo, pré-preparo também, porcionamento dos alimentos, podemos ser responsáveis também pela avaliação sensorial, de acordo com as condições do alimento, se ele está próprio ou impróprio para o consumo. Somos o auxiliar do nutricionista, por exemplo, atuando com coleta de dados antropométricos, coleta de dados de exames, esses exames do tipo bioquímico, hematológico, e dentre outras atribuições. Trazendo isso para o contexto hospitalar, que é a área de nutrição clínica, nós podemos atuar de diversas formas, como auxiliar um nutricionista e dentre outras atribuições que já foi mencionada. A minha atuação foi dada no Hospital Universitário Lauro Vanderlei, o HU de João Pessoa, e eu trago um pouco sobre a unidade para aqueles que ainda não tiveram contato com a unidade, para aqueles que não conheceram a unidade, alguns que são estagiários, por exemplo, mas de forma remota, já que o momento ele impede que vocês estejam lá presencial, por exemplo. Sobre a unidade. O HU é um hospital de grande porte com elevada demanda e diversos ambulatórios fragmentados por especializações.
e tipos de clínicas de internamento. Essas clínicas de internamento, por exemplo, são clínicas médicas, clínica pediátrica, obstetrícia, cirúrgica, a clínica da DIP, que é responsável pelas doenças infecciosas e parasitárias, as UTIs, que nós temos a UTI geral, né, que é para adulto, por exemplo, mas temos também a UTI neonatal, que é quando se refere aos pacientes recém-nascidos. E para a pandemia foi iniciada a construção de uma clínica, né, e hoje nós temos a implantação da clínica COVID-19. Descrição da unidade de nutrição clínica. Por ser um hospital escola, um hospital de grande complexibilidade, nós temos profissionais bastante diversos, mesmo dentro da área da nutrição. Por exemplo, nós temos 14 nutricionistas e 7 técnicos em nutrição e dietéticas. Desses 7 técnicos, vale lembrar que só um é da universidade e os outros 6 são de uma empresa terceirizada. Na gestão hoje da unidade está a nutricionista a doutora Adriana de Carvalho, e vale lembrar, um passo muito importante é termos um técnico de nutrição que está atuando em auxílio à gestora, ou seja, nós temos um técnico de nutrição dentro da gestão da unidade de nutrição e dietética, uma unidade que é de alta complexibilidade. Isso é um passo muito grande para nós como profissionais técnicos, por exemplo. Dentre as nutricionistas, né, dentre as 14, 4 delas são fiscais, que são responsáveis por fiscalizar a produção e o lactário. Nós técnicos, os 6, que somos da empresa terceirizada, somos responsáveis por auxiliar o nutricionista, né, que está atuando nas clínicas. Então, nós estamos em contato direto com o paciente. Esse é o mapa dos técnicos, onde a gente, nessa parte, enfermaria e leito, a gente faz a simbologia da enfermaria, como por exemplo, enfermaria 300. O leito do paciente é 1. A gente pega o nome do paciente, seu José, por exemplo. A idade do paciente, 50 anos, data de admissão, que é a data na qual ele chegou na unidade. Acompanhante. A gente só marca o xizinho aí do acompanhante, por exemplo, se esse paciente for um paciente idoso, ou se esse paciente for um paciente acamado, um paciente que possui alguma espécie de deficiência psíquica, por exemplo. Então, os acompanhantes dele, eles não vão até o refeitório para se alimentar. A distribuição é feita lá em cima mesmo, a dieta deles sobe para as clínicas, para que eles não deixem, por exemplo, o paciente sozinho. Diagnóstico. É sempre importante pegarmos o diagnóstico do paciente. Por quê? Porque é a partir do diagnóstico que é feita a prescrição e geradas as restrições alimentares desse paciente, certo? A prescrição, a gente escreve muito tipo de prescrição de dieta. A dieta é do tipo normal, a dieta é do tipo normal DM, tem a consistência normal, mas é para diabético. Normal hipossódica, que tem a consistência normal, mas é para hipertenso. E assim a gente vai colocando outras características também, como por exemplo, branda, pastosa e por aí vai, de acordo com as texturas. Esse 0 é para os pacientes que vão passar por algum tipo de procedimento, seja ele cirúrgico ou algum tipo de exame. Então, se for necessário que o paciente esteja de 0, a gente simboliza aí o 0 para esse paciente. E a dieta não vai ser ofertada em tais e tais horários, por exemplo. Complemento, suplemento e STN é a parte de dietas mais específicas. Isso é restrito ao nutricionista, mas nós como técnico podemos conversar, dialogar, ver qual a melhor, por exemplo, preparação para tal paciente. O nutricionista indica um suplemento, mas aí o suplemento não está aceitável. A gente pode indicar uma vitamina contendo aquele suplemento, por exemplo, e assim a gente vai atuando como auxílio ao profissional nutricionista. Peso e altura, hoje está um pouco mais restrito para o que o paciente está te passando pelo momento, né? Para a gente não ter esse contato tão físico com o paciente, para que possamos nos resguardar diante a Covid-19.
Descrição da unidade de nutrição e dietética. Essa unidade agora é a unidade de produção. Vale lembrar também que a unidade de produção ela é toda terceirizada. Nós temos hoje na gestão da terceirizada a nutricionista Tamires Bassichetti e a gastrônoma Eliane Del Corso, elas que são responsáveis pela empresa terceirizada. Temos também duas nutricionistas que são responsáveis pela produção. Não só pela produção, também pelo lactário, contando com o apoio de um técnico, que também é um técnico de produção. Tem uns 4 cozinheiros, 4 auxiliares de cozinheiro, por exemplo. Temos 3 auxiliares de serviços gerais, açougueiro, estoquista, lactaristas. E a distribuição conta-se com 20 copeiras. Eu trouxe também um pouco, né, do funcionamento da unidade, já que algumas pessoas não conhecem, como eu já mencionei. O HU é um hospital de grande complexibilidade, então ele é responsável por prestar assistência à saúde dos usuários, cada um em suas respectivas especialidades, durante todo o processo, né? Esse processo vai de avaliação, admissão, internamento e suporte, né? Para que eles consigam promover a saúde novamente. E isso não é só obrigação do HU, é obrigação de toda a unidade hospitalar. Para o processo de admissão, por exemplo, o paciente passa por uma equipe médica, né? E essa equipe médica faz uma triagem na qual é identificado os riscos à saúde do paciente. Estes eram diagnosticados de acordo com suas patologias, né? E aí são fornecidos os dados do próprio paciente, como por exemplo, o paciente me contou que é hipertenso e é diabético, eu faço a admissão desse paciente de acordo com como ele está naquele momento, né, de acordo com como que está a patologia naquele momento, e também as patologias que já são, né, que já são pré-existentes. E dentro da unidade a gente vai estudando quais são as patologias que são reais, quais são as possíveis patologias, até mesmo outras que eles não têm conhecimento. E a partir da admissão, a nutricionista de plantão, não só a nutricionista, mas também o técnico, vai em busca dos dados do paciente na prescrição médica, a fim de identificar a situação clínica do mesmo e planejar uma conduta dietética de acordo com a necessidade dele. Em seguida, ocorre a atualização do mapa para que seja feita a distribuição dessa dieta, mas aí a gente coloca característica, restrição, quais preparações, por exemplo, quando é um paciente que é muito seletivo, e assim a gente vai tentando, da melhor forma possível, fazer com que o paciente consiga se nutrir. Avaliação clínica e nutricional. A partir do momento em que o paciente é admitido dentro da unidade, na sua respectiva clínica, como por exemplo, clínica médica, realizamos avaliações nutricionais por métodos de anamnese, vamos até o paciente, coletamos essa anamnese para ver quais são as possíveis restrições, por exemplo. Essas coletas de dados antropométricos. Hoje, por exemplo, a gente não consegue mais fazer essa aferição, por exemplo, de altura, circunferência de braço, panturrilha. A gente preza mais por pegar peso e altura do paciente, se ele já sabe. Caso ele não saiba, a gente vai tentando buscar outros métodos na qual a gente consiga esses dados. A gente também é responsável por coletar dados de exames bioquímicos, hematológicos, o que possibilita, né, uma triagem mais adequada e uma avaliação de risco mais fidedigna, para que possamos tomar as condutas que venham, né, promover a saúde do usuário. Os pacientes diagnosticados em situação de risco nutricional são submetidos a um novo plano dietético, baseado de acordo com sua necessidade, uma vez que o padrão alimentar e o estado nutricional do paciente podem afetar diretamente no tratamento. Lá, como toda a unidade, né, nós prezamos pela saúde do paciente. Sobre essa ficha,
a gente tem aqui bastante dado, né? Eu coloquei uma imagem menor para que ficasse toda aqui, não crescesse mais a apresentação, por exemplo, a ficha do paciente, a gente tem a data de admissão, o nome do paciente, a gente tem a altura, peso, IMC, a sexualidade do paciente, e assim a gente vai tratando com o paciente de acordo com sua patologia, de acordo com as suas restrições que ele já tem por não consumir tais alimentos, ou por preferir consumir tal alimento, e assim a gente vai tentando adequar a alimentação de acordo com a necessidade do paciente, por exemplo. Os dados que coletamos, né, que tem uma frequência maior, por exemplo, são os dados de anamnese, nome completo, data de nascimento, idade, procedência. E aí a gente vai buscando também os fatores de risco. Se na família existe pessoas que houveram tal patologia, se houve perda de peso, se houve alteração na ingesta alimentar, diarreia, constipação, quais as aversões dos pacientes, se eles têm intolerância, se eles são pacientes que têm alergia a alimentos, e aí a gente vai traçando um novo plano dietético para esse paciente. Os dados antropométricos, que hoje nós estamos fazendo mais de forma de anamnese, também estamos perguntando ao paciente se ele se recorda qual foi seu último peso, se ele se recorda qual foi a sua última altura, quando foi aferido pela última vez. Os dados de exames a gente pega mais para ver como que está a alteração da patologia. A gente faz esse monitoramento da glicemia, da pressão arterial, para aí a gente vendo como que a gente vai traçando esse plano dietético dia a dia. Logo após, né, a tentativa de traçar um plano dietético, a gente inicia o tratamento dietoterápico, que é quando a gente tenta promover a saúde do paciente somente com a nutrição, por exemplo, sabendo que muitos fazem utilização de alguma droga, que são medicamentos. Como a gente estava comentando, né, logo após a coleta dos dados, a gente vai traçando o plano dietético do paciente, a gente vai fazendo esse monitoramento de glicemia, de pressão arterial e de outras patologias também. A gente vai fazendo essa identificação dos dados para que possamos ir traçando cada vez mais um plano dietético de acordo com a restrição do paciente, muitas das vezes também de acordo com alguma escolha do paciente, porque o paciente ele consegue comer melhor de tal forma, e assim a gente vai buscando, vendo essa adequação. Aqui eu trouxe o exemplo do paciente diabético e do paciente hipertenso, falando que oferta-se uma dieta para o diabético, por exemplo, oferta-se uma dieta com restrição dos carboidratos simples, ofertando para eles carboidratos complexos, uma vez que estes possuem uma absorção mais lenta, contribuindo para o controle da glicemia. Para os pacientes hipertensos, por exemplo, oferta-se uma dieta pobre em sódio para que consigamos promover a saúde do mesmo. Esse é o mapa da copeira. O mapa da copeira, a gente, nessa parte aqui do leito, a gente descreve o leito do paciente, né? 302.1, por exemplo. Nome do paciente, A6, se ele tem acompanhante. Se esse paciente for um paciente de dieta enteral, tipo sonda, a gente tem a opção de marcar sonda. Dieta zero para as restrições de pacientes que estão com a patologia muito avançada, ou que estão no pré-operatório, ou vão precisar de estarem de zero para algum exame. Marca-se um xizinho. A consistência. A consistência ela é dada de acordo com a aceitação do paciente e também necessidade. A dieta de consistência normal, dieta de consistência branda, pastosa, líquida completa, líquida de prova. Isso tudo é muito dado de acordo com a restrição. Aí a gente vem para as características da dieta, por exemplo. A gente tem dieta hipossódica, dietas para diabético, hepato, hipoglicídica, hipolipídica, a dieta para renal, sendo ele conservador dialítico, a dieta para constipante, a dieta para laxante, e assim a gente vai fazendo a modificação do plano dietético de cada paciente.
Complemento e suplemento, né? É quando a gente prescreve junto ao nutricionista um suplemento hipercalórico, por exemplo, para o paciente. A gente prescreve também aqui no mapa da copeira para que a copeira sempre se atente de distribuir essa suplementação. Esses não, por exemplo, a gente coloca como observação alimentos que o paciente não come, como por exemplo, não arroz, não açúcar, e assim a gente vai gerando o plano dietético do paciente. Já na Covid-19, a atuação como que era dada, né? Eu, por exemplo, eu estava responsável pela atuação clínica na Covid-19. Eu era o técnico que ficava na Covid-19. A minha atuação foi dada, né, frente à pandemia de forma bem diversificada, na verdade. É muito diferente das demais clínicas, né? A gente chega no paciente, a gente conversa com o paciente, a gente consegue visualizar algumas coisas no paciente. Já na Covid-19 eu não consigo de forma tão perfeita, digamos assim. E esse contato direto com o paciente cabe somente ao nutricionista. Como técnico, eu sou auxiliar do nutricionista que estava responsável pela clínica e fazendo tudo que competia à minha função, né, como técnico em nutrição. Aqui é um pouco dos planos, né, das estratégias que foram criadas para que eu e que a outra menina que estava responsável também pela Covid pudesse atuar junto a esses pacientes. Vendo a necessidade do técnico também atuando na equipe de frente em combate à pandemia, criou-se estratégias de atuação. Dentre elas foram disponibilização de equipamentos de proteção com mais eficácia, atividade que não colocava o profissional em contato direto com o paciente contaminado, busca de dados em zonas limpas. Zonas limpas são aquelas partes dos corredores onde ficam a salinha de prescrição, a sala do médico, são zonas limpas porque o paciente ele não tem contato com aquela zona, por exemplo. Então, a gente, para pegar a anamnese, por exemplo, o que é que a gente fazia? A gente entrava em contato com a enfermeira, pedia para a enfermeira entrar em contato com o paciente, pegar o número desse paciente, por exemplo, a gente ligava para esse paciente, conversava com ele, ia vendo quais suas restrições, quais as suas necessidades, e a partir daí a gente ia traçando o plano desse paciente. A gente dava aquela observada também nos fatores de risco. Mas minha mãe ela é hipertensa, minha mãe é diabética, eu estou acometido pela Covid-19, como que deve ser meu tratamento, como que a gente pode melhorar o tratamento desse usuário, por exemplo. Os dados antropométricos, a gente sempre tentava com eles para ver se o MC estava regular, se existia um sobrepeso, uma obesidade, e assim a gente ia formando o papel do técnico junto ao nutricionista em combate à Covid-19. Assim, né, eu concluo minha palestra, né, falando sobre um pouco da minha atuação dentro da unidade, que hoje eu não estou mais dentro da unidade. Eu passei um tempo lá e hoje eu já estou, digamos que fora da unidade, né? A minha atuação ela foi dada no âmbito hospitalar em combate à pandemia da Covid-19, o que trouxe para mim grande oportunidade, né? Eu não só atuei na área da Covid-19, eu consegui atuar em todas as clínicas, atuei em médica, cirúrgica, pediátrica, UTI neonatal, U5, eu consegui atuar em todas as clínicas da unidade, né? Tudo regido pelo CFN, quando eu fazia somente o que me competia como técnico em nutrição. Dessa forma, foi possível a aplicação dos conhecimentos que eu adquiri dentro do curso, né, do curso técnico em nutrição e dietética, bem como também é uma oportunidade muito ampla de vivenciar tudo que a gente vê, né, nas respectivas rotinas de hospitais, nos méritos e dificuldades que nós como profissionais temos em atuar dentro de uma unidade tão complexa como o HU. As referências que eu utilizei para poder trazer para vocês alguns dados. Eu trouxe também uma frase, né, motivacional para vocês, Teoria do Caos, de Edward Lorenz, que ela diz que o bater asas de uma borboleta no extremo globo do terrestre
o bater das asas de uma borboleta no extremo do globo terrestre pode provocar uma tormenta no outro extremo, numa decorrência de espaço em tempos de semanas, meses ou anos. O que significa dizer que tudo que a gente vê lá no curso, tudo que é nos falado, isso vai gerar um resultado muito bom. E cabe a gente querer melhorar a cada dia. Como profissional técnico em nutrição, nós precisamos nos colocar melhor no mercado do trabalho. Nós precisamos mostrar para que a sociedade se conheça e veja a necessidade de terem um profissional técnico em nutrição auxiliando o nutricionista, não só em hospitais, mas em várias unidades, em vários campos, que possamos nos enquadrar nessa posição de profissional e que melhoremos cada dia mais, né? Que possamos levar para uma margem muito boa o profissional técnico em nutrição e dietética.